Oi, Keri! Hoje a gente vai falar sobre liberdade geográfica para arquitetos e designers de interiores, como que a gente pode desenvolver isso no nosso escritório e como que eu vivo isso. Inclusive, hoje estou aqui na Eslováquia, na Bratislava, trabalhando por aqui. Dei uma pausinha para vir gravar esse vídeo para você. E eu quero falar profundamente o que me fez chegar nesse ponto de ter que querer essa questão da liberdade geográfica e mostrar para você como chegar lá, se esse é o teu interesse também. Então vamos lá! Ter liberdade geográfica na arquitetura é quase que impossível ao ver de muitas pessoas, né? Eu mesma, quando me formei lá atrás, não imaginava que isso era possível. Eu sempre achei que eu precisaria estar na obra, que eu tinha essa obrigação de fazer acompanhamento de obra, de fazer gerenciamento de obra. E com o tempo eu fui descobrindo que eu não gostava de fazer isso, né? Eu não gostava de estar à frente de uma gestão de obra, por exemplo. E aí, com o passar do tempo, eu também percebi que eu não precisaria, né? Que eu não teria que fazer isso se eu não quisesse. E isso acontece muito na nossa área, né, na arquitetura, eu acredito que em várias áreas também, mas principalmente na nossa área com relação à obra, acompanhamento de obra, gestão de obra. Você mesmo já deve ter ouvido falar, né? Ah, como assim, né? Arquiteto que não gerencia a obra, arquiteto que não acompanha a obra. Como que é isso? Como é que isso vai funcionar? Pois é, mas eu descobri que tinha como e descobri e quis fazer funcionar, né? Porque como eu não gostava disso, no início eu até tinha um certo preconceito eu comigo mesma. E eu pensava, mas como é que eu vou ser uma arquiteta que não faz isso, né? Eu não vou ser bem vista pelos meus clientes, isso me incomodava um pouco. E depois, com o tempo, eu mesma fui me entendendo melhor, digamos assim, né? Eu mesma fui desenvolvendo isso dentro de mim e vendo outros exemplos de pessoas que faziam isso. E foi aí que eu comecei a construir essa minha forma de trabalhar, né? Um modelo de negócios propriamente dito. Junto a isso, né? Junto a não querer, não gostar de fazer gerenciamento de obra, eu também desenvolvi algo que não era tão comum, hoje em dia até um pouco mais comum, mas na época não era. Antes da pandemia não se via muitos arquitetos por aí trabalhando de casa, trabalhando home office, tendo um escritório remoto. Eu acredito que você deve lembrar disso também. Não era tão comum. E aí a gente se formava e pensava o quê? Ah, mas eu vou me formar, vou trabalhar de casa até o momento que eu tiver dinheiro para abrir o meu escritório físico. Eu vou ficar trabalhando em casa até o momento que eu puder abrir a minha porta. E a gente nem considerava a possibilidade de poder trabalhar de casa. Mas ao meu ver, isso acontecia muito porque a gente vem com essa crença desde a faculdade de que o arquiteto que tem sucesso tem escritório físico. Ah, porque o arquiteto que tem sucesso tem aquele escritório lindo, maravilhoso, incrível. E tudo bem, pode ser que seja o sonho de muita gente ter esse escritório, né? E incrível se esse é o teu sonho. E eu achava que era o meu também. E chegou um momento da minha vida, quando finalmente eu comecei a ter mais dinheiro mesmo, para dar esse passo na minha vida, eu comecei a pesquisar. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou para uma sala de coworking? Eu vou alugar uma sala comercial e fazer um escritório só meu? Vou, não vou? Comecei a pesquisar lugares para alugar e tal, decidi que não queria coworking, achei que eu ia me dispersar total. Decidi que eu ia para uma sala comercial. Nessa época eu morava em Curitiba ainda, para quem não sabe hoje, eu moro em São Paulo, mesmo que atualmente eu esteja aqui na Eslováquia trabalhando. Estou passando um período trabalhando em algumas cidades aqui na Europa, mas minha casa é mesmo em São Paulo hoje. Nessa época eu morava em Curitiba e aí eu fui pesquisar, até já estava em vias de fechar uma sala comercial, em vias de pegar a chave para começar a reformar e tal e deixar com a minha cara. Só que eu não estava feliz com aquilo e eu não conseguia perceber isso, que eu só achava empecilho. Eu só achava coisa negativa. Então eu falava para o Ricardo, ai, mas veja só, eu vou gastar tanto tempo para ir para voltar, vou ter que pagar um estacionamento, vou ter que não sei o quê. Eu só via o lado negativo da coisa, eu não via aquele lado positivo, que também existe, né, para quem quer isso. Para quem quer ter um escritório físico, o lado positivo de você poder estar junto com a equipe ali o tempo todo, de, enfim, né, poder receber o cliente. Só que isso não era para mim, dentro da minha balança, né? Esse lado positivo era aqui e todos os lados negativos eram aqui. Então o Ricardo pegou e virou para mim e falou: "Você quer isso mesmo? É isso mesmo que você quer? Se você não quer ter escritório, não tenha. Você sabe que funciona, você está há um tempo já trabalhando de casa, está funcionando, por que não continuar, né?" E como ele vem de uma área da tecnologia, onde é muito comum trabalhar remoto, para ele talvez foi muito mais fácil ter esse insight ali naquele momento,
visto que não era comum na nossa área ainda. E eu peguei e virei para ele e falei, quer saber? É verdade, eu não preciso ter um escritório físico se eu não quiser. Eu posso fazer funcionar o meu escritório, os meus processos, tendo um escritório remoto, trabalhando de casa. Nessa época eu já tinha até 1 ou 2 estagiárias, acho que 2 estagiárias eu já tinha nessa época, e beleza. Aí eu disse, tá bom, vamos ver o que vai dar. Desisti de todos os planos e comecei a estruturar o meu escritório remoto. O meu escritório queria funcionar de qualquer lugar do mundo. E aí, claro, precisei pensar com um olhar muito estratégico para isso, né? Afinal, muitas coisas de um escritório de arquitetura, normal, tradicional, digamos assim, precisam ser feitas presencialmente. E como, nesse ponto, eu também já fazia projetos à distância, um dos nossos primeiros projetos, inclusive, quando eu abri o escritório, foi à distância. Então, desde o início, eu já fazia esses projetos à distância. Eu só não tinha ligado o A com o B, mais ou menos essa história. E aí, comecei a estruturar, fiz todo o mapeamento dos nossos processos, mapeei tudo, como é que ia funcionar, para que o cliente não tivesse prejuízo, né? Afinal, eu queria ter esses projetos à distância, projetos locais também, mas eu não queria que o cliente saísse prejudicado, afinal, eu queria poder vender um projeto legal, um projeto bacana, à distância, remotamente, que o cliente ia ficar muito feliz com o resultado, que a gente conseguisse projetos que foram planejados e executados exatamente como previsto, que é sempre o nosso desejo, e que não ficasse aquela coisa de projetinho online, que também é muito comum na nossa área, né? Que o projeto online acaba sendo visto como um projeto barato. E não era isso que eu queria, eu sempre quis posicionar o escritório de outra maneira, né? Eu não queria ser vista como um arquiteto que faz projeto barato. Eu queria que os nossos projetos fossem vistos de uma outra ótica, afinal, meu cliente ideal, meu nicho é diferente desse. Então eu precisei colocar tudo isso no papel e estruturar de tal forma que eu fosse seguir essa linha e essa linguagem, até mesmo nas maneiras que eu divulgo o nosso escritório, pelo Instagram, ou até mesmo com os nossos clientes. E hoje a gente atende, sim, também projetos presenciais lá em Alphaville, lá em São Paulo, que são ali em volta de onde eu moro hoje, mas a minha equipe é toda remota, né? Todo mundo não está necessariamente em São Paulo, tem gente em São Paulo, mas tem gente em Santa Catarina, tem gente no Mato Grosso, tem gente em Minas Gerais, e atualmente eu tô aqui, né? Na Eslováquia. Então, minha equipe hoje, ela tá toda montada e estruturada dentro desses processos que eu fiz funcionar lá atrás. Mas, claro que não foi sempre tudo flores, né? Teve aquele momento em que eu estava estruturando tudo, algumas coisas que não deram certo, eu tive que repensar, refazer, testar de outra maneira, e hoje todo esse processo está redondinho, né? Não quer dizer que, nunca na vida eu vou mudar. Não, processos são feitos para isso, para você ir avaliando e reavaliando de tempos em tempos e justamente te possibilitar melhorias e mudanças e ajustes de gargalos, se for o caso, tá tudo bem. Mas hoje funciona perfeitamente, e tanto que mesmo os nossos projetos presenciais lá em São Paulo, a gente toca num processo muito diferente do que seria um projeto presencial, né? Ele funciona muito nos moldes do projeto à distância, mesmo que a gente encontre o cliente em alguns pontos do processo. E é claro, o que eu quero dizer para você sobre isso? Comecei esse vídeo para falar sobre liberdade geográfica, né? O meu desejo como pessoa mesmo, como Aline pessoa, sempre foi poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, como eu estou fazendo aqui agora, nessa temporada, né? Já estive em alguns países, ainda vou continuar para alguns outros países e poder trabalhar daqui, tanto eu quanto o Ricardo, meu marido. Também segue nessa mesma linha, nessa mesma ideia. E como o meu desejo sempre foi esse, eu fiz funcionar, né? Basicamente isso. Hoje já é um pouco mais comum que a gente encontre escritórios de arquitetura que funcionam nesse formato. Mas como eu falei antigamente, não tinham tantos. Então é claro que eu sofri certos preconceitos e julgamentos de algumas pessoas no início, questionamentos, e aí muitas pessoas acabam pensando, mas então ela não tem sucesso suficiente ainda, se ainda está trabalhando de casa. E eu descobri que o que faz mudar isso na cabeça das pessoas é o nosso próprio posicionamento. Não é o cliente que tem que vir dizer para você como que você tem que trabalhar. É você que se posiciona, meu escritório é remoto, ponto. E não, cliente, eu trabalho de casa, tá? São coisas que você precisa se posicionar e você precisa colocar isso na tua comunicação, seja pessoalmente com o cliente, seja no Instagram, claramente, como se fosse uma escolha. Afinal, é uma escolha, né? E mesmo que não seja uma escolha, tá? Mesmo que você esteja começando agora, tô trabalhando de casa porque eu ainda não posso ter meu escritório físico, mas eu quero chegar lá. Ótimo, mas não haja como o coitadinho que tá trabalhando no cantinho de casa porque ainda não tem dinheiro para ter um escritório físico.
isso faz com que você não cresça, isso faz com que o teu escritório não evolua. Isso é muito real, porque às vezes, e eu já conversei com vários alunos sobre isso, inclusive lá dos 50 Passos, e muitas vezes, beleza, eu tô lá, coitadinho, trabalhando home office porque eu ainda não tenho dinheiro para ter meu escritório físico. Aí finalmente eu guardei, fiz uma poupancinha para ter meu escritório físico, fui lá, abri a minha portinha. Aí a partir de agora, a partir do momento que eu abro minha portinha, eu passo a agir como uma arquiteta profissional que tem seu escritório. Pois é, mas por que você não passou a agir assim no primeiro projeto que você fez? A partir do primeiro segundo que você sentou a bunda na cadeira do teu quarto para desenvolver um projeto. Talvez se você tivesse agido assim, desde quando você estava lá no cantinho do teu quarto, se você tivesse agido como arquiteto que tem um escritório, você tivesse tido sucesso muito antes, você tivesse crescido profissionalmente muito antes. Então muitas vezes não é o escritório físico que faz com que você cresça, e sim é o teu posicionamento, que você muda a forma de agir como profissional, a forma de se posicionar como profissional a partir do momento que você abre a tua portinha. Então para pensar nisso. Se você já tem o teu escritório físico, se não foi isso que aconteceu com você, ou então se você não tem ainda, se você não está agindo como esse coitadinho que está lá no cantinho do quarto e não se posiciona como um profissional de verdade, né? Fica se colocando ali como recém-formado, se colocando como um coitadinho, aí realmente as coisas não vão fluir, não vão acontecer para você. A gente precisa primeiro acreditar internamente que a gente é. E depois as coisas acontecem. Isso é neurológico, tá? Não estou inventando isso, não são coisas astrológicas, não. Isso é científico. O nosso cérebro, muitas vezes, ele não sabe distinguir o que é real e o que é desejado, o que é imaginado. Então, se você se coloca naquela posição, o teu cérebro entende que você é e você passa a agir como tal. E quando você age como tal, com esse posicionamento, o cliente também se encanta mais com você, o cliente sente segurança em você. E aí, você cresce mais rápido, afinal o cliente vai sentir segurança em você, vai acabar fechando, vai acabar te indicando, e isso vira uma cadeia enorme, tá? Voltando ao tema central aqui, sobre a liberdade geográfica, que sempre foi um sonho meu e hoje eu estou vivendo isso aqui, né? Eu estou conseguindo fazer acontecer, a minha equipe está lá no Brasil, continuou tocando os projetos da mesma maneira, eu estou aqui trabalhando com um fuso completamente diferente, afinal aqui são 5 horas para frente do Brasil, mas adaptei os meus horários para fazer funcionar. E funciona, gente, funciona. Eu queria fazer esse vídeo para contar para vocês como está sendo a minha experiência e está sendo incrível poder vivenciar vários lugares do mundo. O que a gente está fazendo aqui, né? De manhã a gente passeia pelos lugares, conhece, vive a cidade mesmo, né? Vive a interação da arquitetura com o urbano, vivencia como se fosse um local, como se fosse um morador, não necessariamente um turista, né? Apesar da gente turistar um pouquinho também. A gente vive a cidade para conhecer como seria, né, morar de fato aqui. E aí de tarde e noite a gente trabalha, afinal são 5 horas de diferença, a gente trabalha normal e no outro dia de manhã a gente aproveita a cidade novamente. Então tá sendo uma experiência incrível e não me arrependo nada de ter moldado meu escritório para funcionar desse jeito lá atrás, de ter moldado toda a minha carreira, na verdade, para ter essa liberdade geográfica de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E se esse é o teu desejo, que não seja qualquer lugar do mundo necessariamente, que seja só para você ir para o interior e não precisar estar presencialmente na tua cidade, no teu escritório e até mesmo com a tua equipe, né? Você conseguir ter uma equipe que seja independente, que não dependa tanto de você. Eu vou te dizer que é possível, tá? Se você deseja isso, continue me acompanhando por aqui, lá no Instagram também, que eu falo muito sobre isso, tenho certeza que tudo isso vai te ajudar e muito. Inclusive, eu quero saber, se você quer saber mais sobre esse assunto, manda aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, também manda aqui nos comentários, porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu sei o quanto ele era, e ainda é, tabu na nossa área. E eu quero desmistificar isso, assim como eu já fiz com mais de 2.000 alunos lá dos 50 Passos. E já mostrei que é possível, né? E claro, eu tenho muitos alunos também que têm seus escritórios físicos ou têm o sonho de ter seus escritórios físicos. E aí eles também conseguem chegar lá por meio da metodologia, né? Afinal, funciona, seja home office, seja no físico, funciona das duas maneiras. Você aprende a mapear os seus processos, a entender seu escritório e a conduzir ele da forma que funciona melhor para você. Afinal, o que para mim vale muito é você poder ser quem você quiser, né? Eu sempre falo isso, inclusive. Seja quem você quiser, mesmo que seja na contramão da maioria das pessoas. Faça funcionar para você, assim como eu fiz lá atrás, assim como eu decidi que eu queria e fiz isso funcionar. Mas lógico que isso tudo não brota do chão automaticamente. Você vai precisar se aprofundar, você vai precisar estudar várias coisas como eu fiz
gestão, estratégia, branding, marketing, tudo isso e muito mais foi o que eu estudei e condensei, inclusive, lá nos 50 Passos, né? Que muitos de vocês aqui já conhecem. E tá sendo incrível poder compartilhar com você essa minha vivência por aqui, trabalhando daqui da Europa. E tá dando esse pontapé inicial aqui no canal com isso, mas não deixe de me mandar aí nos comentários o que você tá achando, curtir o vídeo se você tá gostando e se inscrever para receber os nossos novos vídeos. Vou te esperar no próximo.